presentes, sejam muito bem-vindos. Nós vamos dar início, então, à nossa audiência pública, que tem por objetivo tratar de um tema muito importante que precisa ser, digamos assim, ressuscitado, né, no nosso município. E então nós vamos falar sobre as doações dedutíveis do imposto de renda ao Fundo da Infância e da Adolescência do nosso município. E para isso, então, nós vamos abordar também algumas outras questões ligadas à infância e adolescência e ao Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. Nós gostaríamos, então, de chamar, né, os vereadores Vanderlei Zilli e o vereador Giovanni Zappellini, que se fazem presentes, já agradecendo a presença e o apoio. Gostaríamos também de chamar para compor a mesa o senhor Leonardo Glor, que representa aqui a empresa ArcelorMittal, um grupo siderúrgico de Minas Gerais. Convidamos para que possa também compor a mesa. Ele é diretor da Fundação ArcelorMittal e veio a Criciúma, convite da Câmara, para nos contar da sua experiência, da experiência da empresa, na verdade, nas doações para o Fundo da Infância e da Adolescência, para diversos fundos país afora. Gostaríamos de convidar também a senhora Eliette Aparecida, que representa aqui o FUNCAD, o Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente do município de São Paulo, que também gentilmente atendeu o nosso convite para trazer aqui uma das experiências mais bem-sucedidas do país, no que diz respeito à arrecadação dessas doações que são dedutíveis do imposto de renda. Gostaríamos também de chamar para compor conosco a mesa o Dr. Hélio Júnior, que é promotor de justiça da Vara da Infância e da Adolescência. E também, representando aqui o Judiciário, o Dr. Giancarlo Bremer, que é juiz da Vara da Infância e da Adolescência, para que pudesse também conosco compor a mesa. Gostaríamos de chamar a Giovana de Sá, que é secretária do Sistema Social e aqui representa também o prefeito municipal de Criciúma, Sr. Clésio Salvaro. Gostaríamos de chamar, por fim, para compor a mesa, a presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sheila Monteiro, para que pudesse aqui conosco também estar. E gostaríamos de reconhecer a presença de empresários que se fazem aqui presentes, cumprimentando o empresário Ricardo Brandão. Nós estendemos esse cumprimento aos demais empresários, instituições que se fazem aqui representadas, que formam a nossa rede de apoio aí à criança e ao adolescente. Reconhecemos também a presença do senhor Rudimar Mariano, que aqui representa a Receita Federal e gentilmente aceitou também o nosso convite. Os conselheiros tutelares Graziela Nese e Luiz Paulo, que aqui também se encontram. Gostaríamos também de reconhecer a presença aqui do senhor Vânio de Oliveira, que representa uma instituição, Desafio Jovem, e que também representa dessa forma outras instituições. Ao cumprimentá-lo, cumprimentamos os demais representantes. E também o senhor Antônio Tramontim, que representa aqui o Cloir da Soler, que é secretário do Sistema Econômico, que terá que ser um grande parceiro das iniciativas que aqui nós veremos. E, ao cumprimentá-los todos, nós fazemos, a todos que aqui se encontram, muito bem-vindos. Esperamos que possa ser uma audiência pública que nos traga informações relevantes e proveitosas e que possam ser aplicadas no nosso município. Então, para iniciar, eu gostaria de passar a palavra a Shirley, para que possa falar um pouco a respeito do Conselho Municipal e também do fundo que, por lei, em nosso município já está estabelecido. Meu boa noite a todos. Em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de todos os conselheiros e conselheiras, governamentais e não governamentais, aos convidados presentes aqui, eu quero cumprimentar a vereadora Romana Remor,
e cumprimentando você, estender esses cumprimentos a todos os vereadores, a presidência da Câmara, toda a Câmara que nos permitiu essa audiência pública do FIA. Quero cumprimentar também o nosso juiz da Vara da Infância e Adolescência, doutor Giancarlo, a Giovana, representando o prefeito, secretária do Sistema Social, nosso convidado, o senhor Leonardo, muito bem-vindo a Criciúma, Eliette, muito bem-vinda, e o doutor Hélio, que é nosso promotor da Vara da Infância e Adolescência em Criciúma. Não quero me demorar muito, mas eu preciso registrar o agradecimento do Conselho de Direitos, né, em relação ao apoio do Legislativo e a essa iniciativa de começar também a encampar essa ideia de nós criarmos uma cultura de apoio ao Fundo para a Infância e Adolescência em Criciúma. Isso é uma necessidade, nós estamos deixando de arrecadar por ano em Criciúma, né, conforme levantamento da Secretaria do Sistema Econômico, da Prefeitura, em torno de R$500 por ano, R$500 mil, obrigada, Romana. Então, assim, esse dinheiro revertido, imaginem esses recursos revertidos para projetos sociais que atendam a criança e o adolescente em Criciúma. Nós estamos deixando de arrecadar esse dinheiro e não vai custar mais para a empresa nem para a pessoa física que vai doar. Na verdade, só vai fazer bem para todos nós. Eu quero registrar, vereadora Romana, nossa gratidão por você comprar a ideia e por nos ajudar a divulgar e a propagar essa ideia boa que vai produzir frutos bons para toda a sociedade de Criciúma. Registro aqui também que se nós não tivéssemos o apoio do poder público, né, da prefeitura junto com o conselho, né, porque precisa-se dizer que é um conselho paritário composto por 50% de membros governamentais e 50% sociedade civil. E se nós não tivéssemos o empenho da prefeitura no sentido também de estar se colocando à disposição para fazer um investimento em pessoas, já começamos, já temos hoje uma pessoa à disposição do FIA, isso é muito bom, né, porque nós vamos começar realmente a trabalhar, estamos criando o sistema, dentro do sistema da prefeitura, vai ter o site do FIA, então todas essas coisas, e nós precisamos dizer que sem a estrutura, se o poder público não montar essa estrutura, o FIA não vai funcionar. O Conselho pode trabalhar muito, pode até divulgar muito, sensibilizar, mas se essa estrutura, Giovânia, realmente não estiver pronta, nós não vamos conseguir atingir o objetivo e efetivar os nossos objetivos, que é chegar no resultado de atender todas as crianças de Criciúma, né? Então, eu gostaria de pedir ajuda para passar o slide, se for possível. Chile, só antes de tu começares, eu gostaria então de desfazer a mesa e pedir que vocês possam ocupar as cadeiras aqui dos vereadores, até para que vocês possam acompanhar, né, os slides. E aproveito para reconhecer também a presença de Maria Guiar, que representa aqui a SIC, ela faz parte da diretoria da SIC, e o Ismael Francisco de Souza, que aqui representa a Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc. E agora a Maristela também, da Sala dos Conselhos, que acaba de chegar. Por que o FIA existe em Criciúma? Porque tem um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Criciúma, e que esse conselho
é um conselho formado, composto por 50% de membros da sociedade civil, é um colegiado que fazem parte, ele tem caráter deliberativo, ele formula, normatiza também as políticas públicas e controla as ações para a área da infância e adolescência no município. É ele que se propõe a gerar o fundo legitimamente e por lei, é ele que está designado para gerir o fundo. Ele deve ser articulador das iniciativas de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ele foi criado em função da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele é normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador. Nós nos propusemos a arrecadar, mas também os projetos que serão selecionados por esse conselho, é de uma responsabilidade muito grande desse conselho também acompanhar as ações, fazer o acompanhamento, o controle, prestar contas, dizer os resultados, o porquê que foi aprovado, como foi. Então, há uma responsabilidade desse conselho muito grande no que diz respeito às ações da criança e do adolescente. Então, como eu já falei, ele respeita o princípio da paridade e ele é o gestor legítimo do FIA. E cabe a ele fixar os critérios para a aplicação dos recursos, gerir, elaborar e deliberar sobre o plano de aplicação. Então, tendo o recurso no FIA, a obrigação desse conselho é ter um plano de aplicação, muito claro, dizendo as áreas que esse conselho vai, os projetos que podem ser, como deve ser, fixar edital, lançar os editais e fixar os critérios de quais projetos, como devem ser, se é por áreas, se não é, de que jeito, de que forma, e como as instituições, e com seus projetos aprovados, deverão prestar contas e se reportar a esse conselho. E o FIA? Então, o FIA existe porque necessariamente tem que existir o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse FIA, então, fica afeto ao conselho e as pessoas que podem contribuir são pessoas jurídicas, empresas, que podem destinar até 1% do imposto de renda devido. Não é aquele que é pago só, mas é o devido. Então, esse 1%, ele pode ser destinado para o FIA. A doação é feita através de recolhimento bancário, e aí a Prefeitura está criando o site do FIA, estamos trabalhando em conjunto. Eu quero aqui também referenciar as comissões e a comissão do FIA. Eu quero nominar aqui, dizer de público quanto que essa comissão tem trabalhado. Assim, são reuniões e reuniões para nós podermos chegar até aqui. As pessoas físicas podem doar e destinar ao FIA até 6% do imposto de renda devido. Então, você pode doar todo mês, ou as pessoas podem doar uma vez por ano, até 31 de dezembro, e abater o imposto de renda devido até na próxima declaração do imposto, sempre no ano subsequente, A pessoa sempre tem que doar um ano antes para receber um ano depois. Se constitui recursos do FIA, Recursos do município, do orçamento do município, transferências de órgãos públicos, de entidades privadas, são empresas, fundações, podem estar doando, deduções ou contribuições, aí foi o que eu já falei, de pessoas físicas e jurídicas, as multas e as penalidades previstas nos artigos 228 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, auxílios, doações e legados diversos, rendimentos decorrentes de aplicação, contribuições resultantes de campanhas, arrecadações e até o saldo, Porque quando nós temos recursos no FIA, o rendimento também vai sendo revertido e vai sendo aplicado, obviamente.
o que nós podemos aplicar, né, em que despesas? Então, aquilo que eu já falei, os projetos sociais, programas de promoção, de defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Através dos órgãos, das instituições, tanto públicas quanto privadas, o Conselho pode estar aprovando desde que os projetos sejam aprovados por este Conselho. Pode também aplicar em treinamentos, em capacitação de operadores do sistema de garantias do direito, de conselheiros, e está trabalhando nessa área também. Por favor. Ainda pode ser ressarcimento de despesas, adiantamentos e diárias, podem também vir a ser despesas do FIA. Aquisição de material permanente, até projetos também de construção, desde que essas construções, os equipamentos sejam voltados para projeto social em defesa, atendimento, promoção da criança e do adolescente. Então, nós temos aqui um modelo de recibo de doação, nós trouxemos até para mostrar para vocês, mas isso pode estar sofrendo alteração a hora que o site ficar pronto, e a gente espera que agora em maio o site já vá funcionar, né? Então, o FIA vai estar expedindo os recibos para o doador e vai estar trabalhando também no sentido de cruzar a informação, passar a informação para a Receita, que é uma obrigação do FIA, para não complicar a situação do doador também, e ao mesmo tempo, né, nós temos a obrigação de estar facilitando para o doador, seja empresa, seja pessoa física, o fato de ele estar doando e estar declarando na sua declaração de imposto de renda. Por favor. Aí tem o da pessoa física também, com os dados. E nós temos aí um modelo de carta de captação de recursos, que vai estar habilitando os projetos das instituições que vão apresentar os projetos. Então, a instituição vai apresentar o projeto no Conselho e vai ter também, hoje o Conselho baixou uma norma que permite a doação vinculada aos projetos aprovados. A essa doação vinculada, estando aprovado, o captador leva e apresenta para a empresa ou para o doador pessoa física, 80% do total captado fica para o projeto captador e 20%, então, é destinado ao fundo comum do FIA, que daí o Conselho vai destinar para os outros projetos remanescentes que não conseguiram ser captação. Eu vejo que é muito importante essa normativa e essa permissão de os projetos serem captadores, porque incentiva a captação, traz pessoas, muito mais pessoas para estarem contribuindo para o FIA, e vai também facilitar, né, a implantação dessa cultura de contribuição para o FIA de Criciúma. Então, hoje, o nosso FIA já tem conta, tem o CNPJ ali, tem uma conta no Banco do Brasil e outra conta na Sicredi. São duas contas, e a nossa arrecadação hoje é muito modesta, mas como eu falei anteriormente, nós pretendemos chegar a 500 mil por ano e estar trabalhando para isso. E para isso, assim, nós queremos agradecer a presença de todos aqui, dizer que o Conselho Municipal dos Direitos sabe que não é um trabalho fácil, que vai ser árduo, mas é muito importante que nós tenhamos junto conosco, muito próximo até, para estar fiscalizando o Conselho, as ações do Conselho, acompanhando o Judiciário e o Ministério Público. São instâncias, são órgãos importantíssimos, e o Conselho vai precisar muito de vocês no sentido de orientação também, de aporte, de apoio,
e de norteador também. Até vão aparecer questões, talvez, que nós precisemos consultar, e o interesse desse conselho é fazer tudo certo, tudo correto e beneficiar o máximo de crianças possíveis, né? Queremos agradecer, então quero agradecer a oportunidade, a palavra, vereadora, dizer que nós nos sentimos muito honrados também com a presença dos convidados e agradecer a disposição dos nossos convidados, Leonardo, palestrante, e a Eliette, por estarem aqui presentes. Muito obrigada. Obrigada, Shirley. E agora nós gostaríamos, então, de ouvir o Leonardo, que vai nos falar de uma experiência muito bacana de uma empresa que comprou a ideia dessas doações dedutíveis do imposto de renda, né, e formou uma rede muito bonita. Então, nós o convidamos para compartilhar conosco essa experiência, para que ela possa ser replicada também na nossa cidade. O vereador Giovanni vai fazer uso da palavra. Por favor, vereador. Vereadora, boa noite a todos. Dizer que é uma palestra muito interessante que iremos presenciar a partir desse momento, todos vocês. Mas dizer que eu já tinha um compromisso marcado anteriormente, onde nós vamos debater a chega do plano diretor na loja maçônica. Então estarei lá, compromisso às 8 horas. Lamentavelmente não vou poder permanecer. Peço. Nós agradecemos a presença até o presente momento e também o apoio, né, de todos os vereadores, quando aprovaram por unanimidade a lei, criando o programa Leão Amigo da Criança, e certamente vão estar apoiando e incentivando, né? Com certeza estaremos apoiando, incentivando e começamos a fazer a doação, já que esse dinheiro é nosso e não é, né? Porque é do imposto de renda que nós podemos fazer para esse dinheiro ficar aqui. Pois é, dá para começar pelos vereadores, né? Se puderem doar. Bem, obrigada, vereador Giovanni. Boa noite, é uma satisfação estar aqui hoje, agradeço o convite da vereadora, é a primeira vez que eu venho a Criciúma, que eu tenho esse prazer, e para falar de um assunto que a mim particularmente é tão caro e a empresa também é muito importante. Eu trouxe uma apresentação que basicamente ela é mais sensibilizadora para os empresários. Porque eu acho que o nosso modelo é um modelo muito bacana, muito bem feito, e que ele é possível de ser replicado pelas empresas. É uma oportunidade muito boa para as empresas também. Além de tudo que a gente já ouviu, e a gente sabe da importância da sociedade civil, da iniciativa privada, apoiar o poder público, né, na condução de suas tarefas, das suas ações necessárias para garantir a promoção da população, principalmente dos mais jovens. Mas, além de tudo, é uma oportunidade muito boa para as empresas, muito boa para os empregados participarem. Basta uma arregimentação de todos. E, no nosso caso, foi isso que a empresa proporcionou. Uma possibilidade de mobilização e envolvimento, não só da alta direção da empresa, mas também dos empregados, numa ação conjunta a favor da criança e do adolescente. Eu vou passar muito rápido. Eu represento a Fundação ArcelorMittal Brasil, que é uma fundação que atua, que é a antiga Fundação Belgo Mineira. Mas, para começar, eu acho que é bom falar só rapidamente. A ArcelorMittal é a maior siderúrgica do mundo, tem uns números impressionantes, mas e aqui no Brasil também tem uma representação muito importante. Ela é a união de siderúrgicas tradicionais, a Belgo Mineira, a CST, a Cesita, e nós temos uma importância, e aí é um orgulho para nós brasileiros, nós temos uma importância no negócio da ArcelorMittal no mundo inteiro muito relevante. Muito relevante. Podemos passar. Essa é a ArcelorMittal Brasil, além de unidades, 28 unidades no Brasil, também somos responsáveis por unidades na Costa Rica, na Argentina, Trinidad e Tobago,
tem uma capacidade grande, também o envolvimento de quase 20 mil empregados, isso se a gente contar todas essas plantas industriais. A gente acredita piamente, a Belgo era assim, a ArcelorMittal mantém esse credo que a empresa é responsável também pelo desenvolvimento social, contribuidora para o enriquecimento da comunidade, não um enriquecimento, obviamente, não no sentido financeiro, mas um crescimento em geral. E nós atuamos dentro desse conceito do Instituto Ethos, que nós conduzimos os negócios que nos torna parceiros e corresponsáveis pelo desenvolvimento. A Fundação ArcelorMittal Brasil, ela é um instrumento de relacionamento da empresa com a comunidade. Nós somos uma ferramenta da empresa, nós trabalhamos do muro para fora, nós operamos programas sociais dentro da filosofia do investimento social privado, que não é assistencialismo, não é filantropia, mas é uma ação contundente nos programas sociais. E, o investimento social privado pressupõe planejamento, monitoramento e avaliação sistemática de programa social. Mas essa metodologia também se faz com aumento de produção, com área financeira, com área de RH, com área de suprimentos. Ou seja, o que a gente traz para a área social, traz o know-how de gestão. Né? A melhor coisa que uma empresa tem é a sua expertise em gestão. E na Fundação ArcelorMittal Brasil, a gente leva para a gestão de programas sociais esse cabedal de informação, de conhecimento para fazer a gestão dos programas. E são esses programas que nós operamos, nós temos um portfólio de programas, mas eu quero já passar rapidamente para esse programa, acabar o comercial, mas é só para a gente se posicionar por que uma fundação está aqui falando de um programa do FIA. O nosso programa ele se chama Cidadãos do Amanhã, é um programa que foi criado em 1999, no grupo era belgo, até aquela época era belgo-mineira ainda, porque depois tiraram o mineira e depois tiraram o belgo. Pela fundação, e ele busca sensibilizar, conscientizar, mobilizar nossos empregados, seus familiares, nossos fornecedores e também clientes. Nós já atuamos também como dizem em Minas, a montante é jusante, né? Não só na empresa, mas antes dela e depois dela também. E a gente faz uma mobilização para destinar parte de recurso de imposto de renda aos fundos da Direito da Criança e Adolescência, um custo zero. Quando nós criamos esse programa lá atrás, em 99, ninguém conhecia o FIA, ninguém conhecia o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, nós tivemos alguma dificuldade para mobilizar empregados. E a mobilização se deu por meio da criação de alguns mecanismos que eu vou passar rapidamente. Eu acho que hoje aqui nós estamos muito mais celebrando esse incremento, esse fomento ao Conselho, ao FIA, essa movimentação toda, do que eu entrar nesses mecanismos e eu me coloco à disposição para discutir, se não hoje, em outra oportunidade, apresentar para os empresários, né, nessa busca da captação de recursos junto ao empresariado, voltar aqui para ter uma conversa só com os empresários, que aí podemos ir mais a fundo mesmo, como a gente faz, que é um modelo bacana, que eu já fiz, eu tive a oportunidade de compartilhar essa experiência com muitas outras empresas, Vale do Rio Doce, Banco Real, a CEMIG lá em Minas Gerais. Então, eu acho que nesse campo do terceiro setor tem cooperação, não tem concorrência. Então, até para a Gerdau, né, querida Gerdau, aqui do lado, nossa rival, nossa adversária de muitos anos, a gente conversa abertamente sobre esse tipo de iniciativa. Mas, lá em 99, para criar o programa, para mobilizar, nós criamos alguns mecanismos. E o principal foi a empresa subsidia a participação dos empregados. Assim, esse é o diferencial para a gente conseguir mobilizar as pessoas. Como a Shirley comentou, nós temos que aportar o recurso em dezembro para fazermos a declaração em abril. Então, eu tenho de tirar, se eu posso fazer a destinação, e aí vai um primeiro aprendizado nosso, a gente nunca fala doação,
porque a palavra doação é uma palavra que pressupõe você estar tirando de você e dando para alguém. E nesse caso você não está tirando nada de você. Você está direcionando um recurso público, um recurso da Receita Federal, que no nosso caso a gente trabalha com os conselhos municipais, a gente não trabalha com o conselho estadual. Então nós tiramos da Receita Federal e colocamos no município. Então a gente utiliza a palavra destinação, sempre. Destinação de recursos, destinação de recursos. Isso foi um aprendizado. No segundo ano de programa, alguém virou e falou, olha, não fala doação não, porque doação... E aí, a partir daí, lá, hoje, na ArcelorMittal, a gente só fala destinação. Então, como é que... Não pode voltar, por favor. Como é que a gente iria sensibilizar as pessoas a tirarem recurso? Isso é complicado, final de ano, gasto. Então, veio a ideia da empresa financiar. Então, hoje, e desde então, né, desde 99 até hoje, o programa está fazendo, esse ano, 11 anos. Todo o valor que as pessoas dizem que podem participar, elas vão na declaração e veem, não, meu imposto devido foi X, então posso contribuir com 6% desse X, ela avisa a empresa, olha, eu posso contribuir com 1.000. Aí a empresa antecipa os 1.000 para ela e ela devolve para a empresa a partir de julho do ano subsequente em 6 parcelas sem juros. Assim, este foi o mecanismo, na minha opinião, e eu tenho uma alegria muito grande de falar que eu que implementei esse programa na ArcelorMittal lá em 99. Assim, isso foi um divisor de águas e é por isso que a gente efetivamente conseguiu lá atrás. Hoje a gente já tem pessoas que doam para o programa, gente que é isento do imposto, ou gente que declara no formulário simples, ou seja, não tem direito à dedução do 100%. Mas gente que declara no formulário simples, gente que é isento, hoje faz doação para o programa, porque acredita no programa, acredita nessa mobilização da empresa, na seriedade em que com os conselhos que a gente trabalha, no monitoramento ao lado dos conselhos, da aplicação desses recursos. Então o programa já tem uma credibilidade, essa é uma vantagem de o programa já ser maduro, né? A gente já tem adesões em número maior. Mas basicamente o nosso trabalho é mobilizar os empregados, sensibilizá-los, falar com eles, e eu tenho aqui nessa apresentação, talvez não seja o caso de mostrar agora, assim, peças de campanha publicitária interna que a gente mobiliza, cartazetes de quadro de aviso, malas direta, como é que a gente trata esse tema internamente para chamar as pessoas para participarem. A gente faz um grande bolo, né, a participação de todo mundo, das pessoas físicas, dos empregados, seus familiares, e das empresas do Grupo ArcelorMittal, e fazemos uma divisão, por uma peculiaridade que nós temos de estarmos muito capilarizados. Nós temos muitas plantas industriais, nós destinamos para... Ano passado, se não me engano, foram 25 conselhos, 25 fundos. Nós negociamos com 25 conselhos. E aí eu queria abrir um parênteses e desejar uma sorte muito grande para o conselho, e eu estou vendo que está começando com o pé direito e firme, porque a gente conhece muito conselho, e tem conselho e tem conselho. Nós temos conselhos que, assim, de uma total descaso com recurso, de virar para a gente, olha, faça o que você quer com o dinheiro, não tem problema. Eu estava contando aqui antes de começar, nós tivemos uma experiência com o conselho numa cidade do Espírito Santo, que a presidente do conselho virou para nós e falou assim, olha, por favor, não põe recurso aqui, porque eu não consigo tirar esse recurso do caixa da prefeitura. Isso ocorreu, eu ouvi dela, eu não estou aumentando, não estou contando um conto e nem aumentando um ponto, isso aconteceu comigo. E tem conselhos seríssimos que a gente senta hoje, quando nós rodamos o programa pela primeira vez, nós carimbamos a verba. Inclusive nem era permitido. Hoje instruções normativas permitem o direcionamento. Aquela época, em 99, não permitiam o direcionamento. Os conselhos, alguns conselhos eram mais concessivos e outros não. O Conselho de São Paulo, eu estava conversando com a Eliette, na gestão da Marta, ela era, assim, taxativa. Não admitimos nenhuma negociação de destinação de recursos. Qual que é o resultado disso? Nós não destinávamos recursos para lá. Aí você pode me perguntar, mas então você faz isso só para ganhar nome para a empresa? Não, não é.
Porque se a gente não tiver uma concordância, um relacionamento com o Conselho, de modo que o recurso vá para uma instituição que a gente possa acompanhar, que a gente tenha contribuído na indicação ou não. Hoje nós temos uma diretriz para negociar com os conselhos. Os conselhos nos dão o nome da instituição que merece receber. Obviamente, eu estou aqui nesse bairro, será que tem algumas instituições aqui nesse bairro? Tem nesse, mas tem outro. Então tá bom, nós vamos dar para todos. Então, hoje nós temos essa diretriz de negociação com o Conselho, porque a gente acredita que o Conselho é o principal instrumento na condução da política das ações em relação à criança e adolescente. Então não dá para sair dessa... não dá para deixar de valorizar o poder público nessa hora, porque o poder público sabe muito mais do que a empresa quem precisa mais de recurso. Né? Então, hoje nós temos, na maioria das ações com os conselhos, um relacionamento de alto nível, de conversa mesmo, de respeito e dos conselhos conosco. Agora, por que é importante a gente, em alguma forma, participar da escolha? Porque a gente leva para o empregado, fala, olha, nós levamos o recurso para essa instituição. Nós temos, o Conselho de Piracicaba, por exemplo, nos dá 5 nomes de instituição, nós levamos para dentro da empresa e há uma eleição entre os participantes. Então, eles se sentem partícipes mesmo da escolha da instituição. Inclusive, querem ir às instituições. Isso aproxima os empregados das instituições assistenciais. Então, é um mecanismo também de estratégia de envolver com uma ação cidadã do nosso empregado. Então, quando o Conselho reconhece também que a empresa tem as suas necessidades, valoriza a ação de mobilização do ano seguinte. Porque a pessoa vai estar mais entusiasmada para participar. Por quê? Porque no ano anterior ele viu, ele optou, ele foi até a instituição que recebeu o recurso, ele recebeu informações da aplicação do recurso. Nós temos um folder que a gente solta em junho, quando todas as instituições já receberam os recursos, que a gente fala para todos os participantes quais as instituições que receberam os recursos em todos os municípios apoiados. É uma prestação de contas da Fundação. E que se a gente não tiver o apoio do Conselho nessas informações, a gente não tem condição de passar essa informação. E essa informação estimula ao ponto, como eu já disse, das pessoas chegarem a fazer doação para o programa sem direito à dedução no imposto. Então, nós mobilizamos os empregados, negociamos com os conselhos e fazemos a destinação. Muito simples, é uma arquitetura muito simples, exige muita negociação, muita conversa interna. Nós temos representantes em cada uma das nossas plantas industriais, pessoas que abraçam a causa, que vão em cada um dos participantes. Olha, quantos que você vai poder dar esse ano? Ano passado você deu menos, dá mais, assim, chega até, foi só 3%, chega a 5%. Então, tem toda uma evolução. Normalmente a primeira participação é uma participação mais tímida, porque a pessoa tem medo da malha fina. E aí, Chile, quando nós começamos o programa não existia a DBF. A DBF é a Declaração de Benefícios Fiscais, que ela vem em 2003. Nós tivemos muita gente com recurso, com imposto na malha fina por causa disso. Por quê? Porque eles mostravam o recibo do Conselho e o Conselho não era obrigado a declarar nada. Então a Receita Federal, como é que ela ia acreditar que... Né? E hoje a Receita Federal é um aliado em primeira hora desse tipo de programa. E um aliado da maior importância, que dá credibilidade. Eu tenho experiência e eu vou falar, não quero me estender muito, de um vice-presidente da ArcelorMittal, que veio de uma planta nossa, que era mais recente, a entrada dela no grupo, e ele não tinha essa experiência. Ano passado ele participou pela primeira vez, e anteontem, na reunião do nosso Conselho Curador, ele virou para mim e falou: Leonardo, eu quero que esse ano, que a gente sempre faz essa mobilização no final do ano, outubro, novembro, que a gente faz a declaração anual. Ele falou: Leonardo, eu quero que você me aborde
ou peça para a sua equipe me abordar, eu quero dobrar a minha participação, porque eu vi pelo meu imposto devido que eu posso dar muito mais. Vocês imaginam um vice-presidente da ArcelorMittal tem uma capacidade, né, de destinação respeitável. E ele falou, porque eu fiz com medo no primeiro ano e não aconteceu nada. Então eu estou seguro hoje para aumentar minha contribuição. Isso daí, esse tipo de programa, eu acho que o relacionamento do Conselho com a comunidade vai no sentido da confiança que é construída tijolo a tijolo. E a empresa também, com os empregados, assim, os empregados de cara se sentem, não desconfiados, mas não tão confiantes para participar, porque é uma coisa nova, você tirar dinheiro, será que é 100% mesmo? Será que vai dar certo? Será que não? Aí quando tem todas essas informações, aí vê que realmente vale a pena. Bom, eu não vou passar a apresentação toda, aí são algumas vantagens, o que os participantes do programa, contribuição, o exercício da responsabilidade social, conhecimento da destinação de parte do recurso que repassa o governo, o maior envolvimento com a comunidade. Para as instituições que recebem, obviamente, são recursos adicionais importantes. Para as crianças e adolescentes, né, nem se fala. Para os conselhos, e a gente acredita, são recursos importantes, isso tem um efeito multiplicador. Só volta um pouquinho. Tem uma visibilidade maior e divulga o ECA. A gente é parceiro mesmo do Conselho, acredita no Conselho. E para as empresas, e nós temos que olhar, nós somos uma fundação empresarial, os empresários se mobilizam para isso, tem uma visibilidade importante, tem um impacto importante em clima organizacional, isso é claríssimo, é uma oportunidade da empresa fazer campanha de comunicação interna em cima desse tema. É importante, é importante. Agora, Leonardo, você falou que a empresa antecipa o recurso e só recebe 6 meses depois em 6 parcelas sem juros. Tem uma perda? Não, não tem uma perda, ela deixa de ganhar. Ano passado, se não me engano, foram R$800 mil que a empresa antecipou para os empregados. A gente colocar isso em juros, correção, vai dar o quê? Vamos colocar num máximo, assim, 10% disso, né, que é um valor grande, R$80 mil. Um dinheiro mais do que bem aplicado. No caso da ArcelorMittal, esse é um custo muito baixo para o relacionamento importante que é criado com a comunidade, com o poder público local, com os empregados. Então, é um investimento. A empresa não vê isso como um custo, ela vê como um investimento na comunidade, investimento com os empregados. Esse é o importante. Não há perda, não há perda. Isso à primeira vista é difícil de entender, mas é um depoimento assim, de mais de 10 anos que a empresa ganha muito mais do que isso. Tem visibilidade em jornal, ganha no relacionamento, assim, abre portas, o relacionamento com o poder público abre portas para a empresa, abre oportunidade de diálogo importante, né? Isso é muito importante. E aí tem os incentivos, aí eu já entro na parte especificamente, né, para os empresários, que eu já me coloquei à disposição. Pode passar, vamos só chegar. Esses são os instrumentos para destinação, a campanha de comunicação, né? Aí são os lembretes. Agora é interessante, nós já desenvolvemos um programa, agora todo mundo declarou, né? Sexta-feira acaba o prazo de imposto de renda. Semana que vem a gente encaminha para todo mundo que participou um adesivo, para eles colocarem na agenda deles quanto que eles podem participar. Olha, lembra, você fez a declaração, vai lá no Imposto Devido e vê, joga 6% e pega esse adesivo e coloca lá em outubro na sua agenda. Por quê? Porque a gente ouve muito, não, mas tem de ir lá no imposto para pegar esse número, nem sei onde está meu imposto, né? Aqueles que não são tão entusiasmados, então a gente força um pouquinho a barra, mais campanha interna, e esse eu acho que é um número importante. Em 2009, nós arrecadamos R$1.253.000 e de 99 a 2009, nós já passamos de R$13 milhões que a gente redirecionou do governo federal para os governos municipais. Nem para os governos, na verdade, para os conselhos municipais. Então é um número, acho que, não é, na verdade, não é um número importante, é um número grande,
mas é um número muito mais representativo para nós pelo esforço, porque um banco Itaú, um banco Bradesco, consegue isso quase por ano. Né? Se não me engano, o Itaú, ano passado, foram 5 milhões, só o Itaú. É porque tem uma capacidade grande, o imposto de renda. As empresas, as maiores, né? Primeiro, a imposto de renda é só lucro real. Só pode ser empresa que tem lucro real, outro sistema de tributação não pode. Então isso já limita. E no caso de empresas maiores como a nossa, tem muito crédito fiscal. Né? Então na hora de pagar imposto de renda, o imposto de renda a ser pago não é um imposto de renda tão alto, porque tem uma engenharia tributária, né, totalmente, obviamente, legal, mas que reduz o imposto de renda a pagar. Aí nessa hora da fundação a gente trabalha contra a empresa. A gente quer que a empresa pague muito imposto de renda. Bom, volta um pouquinho. Só entre os empregados foram mais de 700 mil reais, ou seja, esses 726 mil reais, a empresa custeou. Ela antecipou, tirou do caixa e bancou. Das empresas do grupo, a arrecadação foi pequena, né, não chegou a 500 mil reais. Nós já tivemos ano de arrecadação só de pessoa jurídica chegar a 1.200.000, 1.300.000. Isso daí vai o resultado da crise do ano passado, tem, né, desses créditos fiscais. Um pouquinho com fornecedores e familiares. E o número de participantes que é muito expressivo, 6.775. Eu falei que tinha 20 mil empregados na ArcelorMittal no Brasil, mas ali tem Argentina, ali tem outros países, e tem outras plantas que a gente ainda não trabalhou. Porque, como eu falei, a Fundação ArcelorMittal Brasil é a antiga Fundação Belgo. A Fundação Belgo é uma parte a antiga Belgo é uma parte da ArcelorMittal. Agora que nós estamos entrando na outra parte da ArcelorMittal. Então, a gente tem a expectativa de crescer muito, muito a arrecadação entre os empregados, porque nós estamos vamos conversar com mais 4 mil empregados esse ano. Então, a gente tem uma expectativa grande. É isso que eu tinha para falar. Quero desejar muita sorte. O trabalho está sendo super bem conduzido. Eu estou vendo assim, o envolvimento, né, da sociedade civil, dos poderes públicos, do judiciário, do Ministério Público. Fundamental para dar credibilidade, fundamental para solidificar uma imagem consistente do Conselho. A imagem do Conselho sendo bem feita, o recurso vem. Muito obrigado. Muito obrigada, Leonardo. E nós já fazemos o convite para que venha, né, visitar, vamos levar essa proposição à Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, a Fiesc, para que essa exposição possa ser feita aqui no Estado, né, e assim incentivar empresas do nosso Estado para que façam essas doações aos conselhos municipais, porque eu aprendi hoje que o Conselho Estadual e o Fundo Estadual parece que não são muito ativos, né, então é uma boa oportunidade para os conselhos municipais, né, serem captadores dessa destinação desses recursos. Então já fica o convite, né, eu faço questão de fazer essa ponte. Nós temos aqui também uma representante da Associação Comercial e Industrial de Criciúma, a Marli, e eu acho que vocês podem nos ajudar, né, Marli? Eu acho que essa experiência é muito válida e muito interessante. E gostaria de passar a palavra para o vereador Zilli. Boa noite, vereadora. Boa noite ao Leonardo, às autoridades aqui, o promotor, o juiz, Shirley, a Giovana. Em nome do Ricardo Brandão, saudar todos os empresários aqui, meu amigo Américo Farias. Enfim, mais uma vez parabenizar, vereadora, porque já votei favorável ao projeto, votei favorável a esse requerimento dessa audiência pública e com certeza votarei favorável a tudo que vier de encontro ao FIA, porque entendemos que é por aí que consigamos buscar algo positivo. Assim como também tem, né, no projeto no Ministério do Esporte também, que destina 1% também para o esporte, né? Tem um bar da juventude aí com captação de R$1.447.000, que é um projeto que vai atender 680 crianças e adolescentes. E eu também tenho compromisso, porque eu já tenho, dentro da agenda do ano da Catedral São José, eu tenho todas as quarta-feiras tem a reunião do CPC, o qual é todo o planejamento do ano. Eu também já tinha essa reunião agendada, mas eu fiz questão de estar aqui, pelo menos, participar da primeira parte desse debate. E
pode contar comigo, porque realmente é um projeto muito importante. Obrigado, vereador. Obrigada também, vereador Zilli. E agora nós gostaríamos de ouvir a Eliette Aparecida, que representa aqui o FUNCAD, que é o Fundo Municipal de São Paulo, que também tem uma experiência maravilhosa e que pode nos ir de incentivo e apoio. Boa noite, eu queria agradecer à vereadora o convite, estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar a experiência de São Paulo. E eu trabalho lá já há alguns anos cuidando do fundo, do setor onde cuida da captação, dos convênios, prestação de contas, e gosto muito do que faço e estou muito feliz de estar aqui. Então eu queria falar um pouquinho, acho que a Shirley já falou um pouco do que é o fundo e tal, e até vai ficar repetitivo. Queria... pode passar. Na realidade, eu queria mostrar como que é feita a doação em São Paulo. Nós temos um site, e esse site foi feito para justamente ter essa facilidade para as pessoas doarem. Como diferente do que o Leonardo falou, no nosso site está doação, não destinação. Essa é a cara do site. Então, nós podemos doar com doação direcionada, não direcionada ou doação por eixo. Então, se você quiser escolher um projeto, uma instituição, você entra lá no site, clica, escolhe. Ou se você falar, não, eu quero doar para o fundo, definir para quem que vai o recurso, é não direcionada, ou por um eixo de atuação, pode ser educação, saúde, esporte, você joga no eixo que o fundo, no caso o conselho, ele vai escolher qual dentro de um recurso que tem dentro do eixo para aquelas instituições que apresentam os projetos. Pode passar. E o que eu quero mostrar aqui é a diferença da arrecadação, porque até 2005, foi a resolução do CMDCA para o direcionamento. Em 2004, o ano todo, até 2004, o fundo tinha um valor de 4 milhões, o fundo de São Paulo. Pode pular. Mas em 2009, em 2005, só em novembro e dezembro de 2005, foi arrecadado 9 milhões, em 2 meses. Em 2006, nós chegamos a 17 milhões. Em 2007, 39 milhões. Em 2008, 37 milhões. Em 2009, 34 milhões, quase 35 milhões. Então, vocês podem ver a diferença quando tem o direcionamento. Porque o que a empresa pensa? Eu vou direcionar, mas eu sei para onde está indo o recurso. Quando não tem o direcionamento, eles ficam inseguros, falam, bom, para onde vai o recurso? Nós não sabemos. Então, assim, quando é direcionado, ele pode estar indo lá, visitar, saber o resultado, ver os relatórios. Lá em São Paulo, a gente tem uma estrutura, nós começamos, quando eu comecei lá, o fundo era ligado à assistência social, e em 2006 passou para uma secretaria específica que cuida do fundo hoje. Nós começamos com 3 funcionários, e hoje nós temos uma equipe de mais de 20 funcionários. E foi um crescimento, eu falo que era um filhinho que foi crescendo, era um bebezinho, hoje já, posso dizer que já está na adolescência, ele está grandinho já. Porque foi crescendo e, claro que aumentou o número de convênios assinados. Até 2006 nós tínhamos 63 convênios. Aí, a cada ano nós fomos aumentando. Ontem nós assinamos 10 convênios, está dando um total de 562 convênios desde que começou o direcionamento. Então, o número aumentou muito. Imagine o número de crianças atendidas, beneficiadas com esse direcionamento, né? Isso que é o mais importante de todo o trabalho, saber que a criança e o adolescente está sendo beneficiado, que esse é o nosso intuito, né? Que eles sejam beneficiados. Então, o que eu queria frisar isso do direcionamento, da importância dessa transparência de falar, olha, não, foi doado para tal instituição, tal projeto, eu vou lá, conheço e acompanho. E nós, enquanto secretaria e lá o setor do fundo, nós temos uma equipe técnica que faz visita ao projeto, que faz relatórios das visitas, que até para poder dar um respaldo para o conselho, poder renovar esse projeto, porque ele vale por 2 anos, 1 ano, podendo renovar por mais 1 ano. Então, quando o conselho vai deliberar se renova ou não, através desses relatórios de visita técnica e dos relatórios que a própria instituição manda para o conselho, falando como que foi o projeto, para poder ter a renovação ou não. E, graças a Deus, lá em São Paulo, todas as instituições têm caminhado bem, os projetos
são bem aceitos, todos são renovados. Assim, a grande dificuldade de muitas instituições em São Paulo é a prestação de contas, como que o recurso passa e tal. Então, a gente tem toda uma equipe que conversa antes de assinar o convênio, explica como é feito, como faz com o dinheiro, como tem que prestar contas. Lá nós somos a Secretaria de Participação e Parceria, então somos parceiros mesmo, que eu acho que isso é importante, porque o Conselho sozinho, sem a ajuda, no caso da Secretaria, ele não ia conseguir. Então, nós montamos essa estrutura e trabalhamos em conjunto com o Conselho aprova os projetos e nós executamos o que o Conselho delibera. E sem essa ajuda, não teria como o Conselho trabalhar com o recurso do fundo, porque não adianta a gente fazer uma campanha, ter o direcionamento e o dinheiro está lá na conta. E agora, o que a gente faz, né? Tem que ter o caminho para chegar até a instituição, o recurso. Pode passar. Aí tem o número de atendidos, que a cada ano vai mudando, né? Em abril de 2010, que está pequenininho, porque nós estamos no começo do ano, e tem o número de... o número de convênios, que eu já falei, né, que a gente chegou em mais de 500 convênios. E assim, eu tenho o site, se vocês quiserem, não sei se eu tenho tempo para mostrar, o site, você pode estar acessando pela internet o site do FUNCAD, e lá você tem tudo que você, por exemplo, quando você clica lá e fala, quero doar, vai aparecer uma página e você vai preencher os seus dados. Quando você preenche os seus dados, eu já recebo a informação de que você entrou e preencheu. Eu já tenho todo o seu dado. Aí você pagou o boleto no banco, eu também já sei que você pagou. Eu tenho um relatório que me manda dizendo, olha, a pessoa tal doou para o projeto tal e pagou o boleto. Então, aí, através deste relatório, eu aviso a Receita Federal, através da DBF, né, da declaração, eu aviso a Receita Federal e já emito um recibo para o doador. Isso tudo feito já através do site. Até queria, não sei se é o caso de aproveitar e mostrar, entrar no site do fundo e mostrar também o que está atrás do site, que é o intranet, que é os relatórios que são elaborados, os certificados que são gerados, todos online, que não tem nenhum trabalho, que isso é maravilhoso, que até o que a Shirley falou do site, isso também é muito importante. Claro que vocês estão começando, eu acho que tem tudo para dar certo, e de estar melhorando o site, porque o site vai diminuir até a mão de obra das pessoas, né? Não precisa ter aquele monte de funcionário, porque já está tudo online. Se você puder entrar na internet, para a gente entrar no site. Tem? Tem, não? Tem cabo de conexão ali da internet? Tem. Vamos ver. Não tem? Bom, tudo bem. Então, se quiser pôr só lá na página para eu mostrar. Volta lá na apresentação. Naquela página. Então, essa página aqui é a página do site, depois se vocês quiserem acessar, né, é a FUNCAD São Paulo. Lá nós chamamos FUNCAD, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aí tem o que conhece o FUNCAD, entidades e projetos, tem um simulador para doação de pessoa física. Você pode entrar e fazer uma simulação de acordo com o imposto do ano anterior, para saber quanto que você pode estar doando. Clique e doe, é quando você clica e põe os seus dados para doar. Recomende a um amigo, você pode mandar um e-mail, né, colocar um e-mail. E Fale Conosco é mandar um e-mail para o próprio conselho. Quando você coloca Fale Conosco, esse e-mail cai lá no CMDCA e que responde, no caso, alguém que não recebeu o recibo, ele entra lá e fala, olha, eu doei e não recebi o recibo. E a gente responde. E aí no site, aí quando você fala com entidades e projetos, você clica e aparece todos os projetos aprovados, por nome de instituição ou de projeto. Você fala assim, mas eu só sei um nome da instituição, eu não lembro direito o nome. Você coloca um nome, aparece todos os nomes e você tem endereço, telefone, o objetivo do projeto e o valor do projeto. Então você tem todas as informações pelo site. E o que nós estamos querendo fazer esse ano, que ainda nós não temos, é a instituição poder entrar no site e saber, através de uma senha, não sei como que vai ser feito ainda, quanto que ela tem doado. Ela vai entrar lá e falar, olha, eu tenho tanto, então eu preciso de mais X valor. Hoje em dia, para as instituições saberem, elas têm que ligar para nós e falar, olha, você pode ver quanto que o meu projeto tem, a gente informa por telefone. Então, assim, várias instituições ligando. Então, a gente quer acabar com isso e que a própria instituição, através do site, entre e veja quanto que ela tem de valor. Eu não sei se eu falei um pouco rápido, né?
mas na realidade eu queria me colocar à disposição também para qualquer dúvida e trazer a experiência de São Paulo, que a gente também apanhou muito no começo, né? Quando começou o direcionamento, começou a montar o setor lá, a gente foi aprender, foi buscar, montamos o site, estamos melhorando a cada dia. Então, assim, essa parte que hoje vocês estão começando, a gente já passou por isso. Então, eu posso estar ajudando, no que for possível, me coloco à disposição, e com o maior prazer de poder ajudar, né, Criciúma, e o que precisar, se precisar que eu volte aqui. E estou aberta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e é isso, obrigada. Obrigada também, Eliette. Hoje já tivemos uma interação com a secretária do Sistema Social. Para quem eu gostaria agora de passar a palavra, e depois, Eliette, nós vamos abrir então para perguntas, né, e para interação do nosso público. Boa noite a todos. Gostaria aqui já de parabenizar a Romana e toda a Câmara de Vereadores pela iniciativa, também ao Leonardo pela bela explicação aqui do seu case, e também a Eliette, a Shirley, presidente do nosso conselho, doutor Jean e doutor Hélio, e a todos que estão aqui presentes, né, o Conselho Tutelar, as entidades, e dizer da importância, né, Shirley, dessa destinação, né, não é doação, né, Leonardo, destinação de recursos. E enquanto iniciativa privada, quando estivemos lá, Leonardo, era um sonho nosso ter o selo Ethos. E quando você explanava aqui, eu disse, agora estamos do outro lado, podendo facilitar isto. Então, o governo do município, ele está interessado, ele é importante como facilitador no processo. Então, é apoiador, está aí já desenvolvendo, está com uma estrutura hoje somente de 2 pessoas, um contador e um financeiro, onde está ali incentivando e também facilitando as pessoas que buscam aí destinar os seus recursos. E a partir de agora está empenhado também na questão de implementar através de um site, né, e construir esse site, pegar aí o exemplo de São Paulo, que tem dado certo, e por que Criciúma não dará? Dará sim, e nós estaremos entrando em contato com as empresas, porque Criciúma possui aí várias empresas fortíssimas que podem ajudar, e também gostei da questão de criar um clima organizacional aí muito bom, na verdade, motivando os seus funcionários a estar destinando os seus recursos, que é o imposto de renda. E um dado muito importante, eu sempre falo, Criciúma hoje possui 10.500 famílias, Leonardo, em situação de pobreza. Hoje, nós temos aí 189 mil pessoas no município que residem em Criciúma, onde dessas 10.500 famílias, tem 11 mil crianças. Então, a nossa atenção é a criança e é o adolescente. E o Conselho teve essa bela iniciativa, por isso, parabéns ao Conselho como um todo. E também queremos salientar que é importantíssimo essa destinação às entidades, a todos que fazem esse trabalho com a criança, né? Seja no esporte, seja na saúde, educação, e aí as entidades socioassistenciais que fazem um belo trabalho no nosso município. E colocando que, como as crianças é o nosso lugar, o lugar certo, ontem nós estivemos aqui na Câmara de Vereadores, onde foi homenageada uma entidade, Admício Freitas, e me chamou a atenção quando um jovem veio aqui na frente, o William, e cantou. Fez com que a gente se sentisse emocionado, porque vimos nele ali, a entidade viu uma potencialidade incrível. São pessoas diferentes, mas que fazem a diferença. Pessoas que têm uma deficiência mental, mas que passaram para nós, que fazem, se desenvolvidas as suas habilidades, muito mais do que nós normais fazemos. Então, parabéns a todos por estarem aqui, por estarem dando atenção a um assunto de fundamental importância. O governo do município, através do prefeito Clécio Salvário e Márcio Búrigo, estão se empenhados e vão sim contribuir para facilitar e destinar esse recurso a quem tanto precisa, né? Como diz o artigo 4º do ECA, prioridade absoluta à criança e ao adolescente, porque é ele o portador de um futuro de suas famílias e do povo e da humanidade. Parabéns aí a todos por essa iniciativa, a essa casa,
Parabéns, Romana, a todos os vereadores, e vamos continuar discutindo aí o futuro da nossa nação, que é a criança e o adolescente, principalmente do nosso município. Parabéns a todos. Obrigada, secretária. E gostaria, então, de abrir para o nosso promotor e também para o nosso juiz aqui da infância e da juventude, para que possam fazer suas manifestações e também eventuais questionamentos, e perguntas, se assim tiverem. Aí eu gostaria também de depois fazer algumas colocações, mas, enfim, a palavra está aberta a vocês. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de cumprimentar a vereadora Romana por essa iniciativa, agradecer o convite que nos foi formulado de acompanharmos essa audiência pública e cumprimentando também aos palestrantes de hoje, que eu acho que puderam nos trazer assim, informações importantes acerca do Fundo da Infância, das contribuições ao Fundo da Infância, em especial por trazer de todos os lados, do ponto de vista daquele que vai contribuir, do ponto de vista do fundo que já tem a experiência, como de São Paulo, em projetos relevantes, e a mudança, o incremento que sofreu pela mudança de formatação dessas estratégias de captação de recursos, e do nosso fundo aqui de Criciúma, que dá início, talvez, a uma nova etapa na sua constituição, porque nesse momento, para o público que nós pretendemos atingir, que é a coletividade geral, que não é ficar restrita aos técnicos, aqueles que participam, mas em especial para atingir o cidadão e para atingir ao empresário, aquele que tem condições e talvez não tenha o conhecimento ainda da forma como pode contribuir de forma muito relevante para os projetos relativos à infância e adolescência. Mas o que eu vejo assim neste momento a se destacar nessa audiência pública em primeiro plano, o estímulo, a visibilidade que possa se dar ao Fundo da Infância e Adolescência de Criciúma. Criar, como bem falou a senhora presidente do Conselho Municipal, a cultura da contribuição ao fundo, que é algo que nem sempre está presente, e não é por mesquinhez, não, é realmente por desconhecimento da forma como agir, muitas vezes pela dificuldade, pela burocracia da realização dessas contribuições. Em outras épocas, como bem foi falado, pelos próprios entraves que o sistema provocava, que não gerava a segurança necessária para essa contribuição, e são barreiras que pouco a pouco vão se vencendo. Além da visibilidade, da campanha que possa se lançar a partir dessa audiência pública, que é o fato altamente positivo dessa nossa reunião, o outro grande aspecto a ser discutido, e aí sim eu penso que deva ser discutido pela comunidade em geral, e também com a participação do Ministério Público, do Judiciário, das entidades, do fundo, do poder público, e realmente do cidadão, com relação a essa nova estratégia de captação de recursos. Isso que a gente pretende dar um destaque para que seja visualizado isso bem pela sociedade. Por quê? Porque até então, e isso tradicionalmente ocorre, o que havia era um fundo comum, uma conta única de um fundo da infância e adolescência, e para o qual eram carreados todos os recursos de contribuições, de multas, enfim.
né, de todas as fontes dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência dos municípios, e também inclusive do município de Criciúma, era carreada uma conta única desse fundo, sem a possibilidade da destinação casada, né, do direcionamento por parte do doador a determinada instituição, a determinado projeto que ele vê que deva merecer o seu financiamento. A partir de agora, da resolução do Conselho Municipal, permitiu-se essa vinculação dos recursos. E isso muda por completo aí o paradigma. E se de um lado, né, e aí eu faço o contraponto aqui sem em nenhum momento pretender advogar o contrário, ou como o senhor Leonardo bem colocou, né, que o município de São Paulo, em outra época, rejeitava essa possibilidade, apenas para colocar também esse ponto de vista do porquê desse temor, né, em relação a esse direcionamento do recurso. Porque o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente é o órgão deliberativo e que, por definição legal, por determinação legal, tem a incumbência de organizar e de tomar em caráter decisório as decisões sobre a destinação desses recursos. Ora, a partir do instante que eu permito a contribuição vinculada a determinado projeto, eu estou, de certa forma, subtraindo da atribuição desse órgão, que é formado por um colegiado, né, paritário, metade do governo, metade dos representantes da sociedade civil. Este órgão fica, de certa forma, tolhido na sua atribuição de destinação de recursos. Ora, isso é bom, isso é ruim, é algo que não se pode, de antemão, afirmar. É inegável que essa forma, que essa nova visão, a permissão da destinação casada do recurso, vinculada do recurso, é inegável que ela deve alavancar recursos significativos. E está aí a importância, né, do depoimento da Fundação, dizendo que, de outra forma, não faria a destinação dos recursos, né, se não soubesse de antemão que ele seria destinado a determinada finalidade. Ou seja, é inegável que essa formatação deve alavancar contribuições muito mais significativas ao fundo. Por outro lado, teme-se, né, há sempre um certo receio de que os contribuintes passem a ter ingerência sobre as instituições, que passem a ter ingerência sobre os projetos, tendo em vista que eles serão os financiadores. E que o fundo terá, o fundo não, o Conselho Municipal terá reduzida, pelo menos, se não extinta, porque, pelo que eu vejo da resolução, ela reserva 20%, né, a um fundo comum, a conta única, mas, de certa forma, terá reduzida a sua atribuição, a sua função de destinar, de escolher o destinatário desses recursos, que passará, sob essa nova ótica, para o doador e não para o Conselho, já que ele vai destinar aquele recurso vinculado àquele projeto, ou pelo menos a grande parte dele. Há também o temor de que apenas alguns projetos, apenas algumas instituições, que sejam mais tradicionais, que sejam mais conhecidas, que tenham mais simpatia, que já tenham conquistado maior simpatia dentro da comunidade, possam ser destinatários dos recursos. E que outros projetos tão importantes, tão inovadores, talvez, mas que ainda não tenham conquistado na comunidade a mesma visibilidade, possam ter, de todo modo, reduzida a sua potencialidade de captação de recursos. Por quê? Porque esse projeto menos conhecido, vamos assim dizer, essa instituição menos conhecida,
ela não terá, ou pelo menos terá dificuldade de captar recursos na iniciativa privada, e não terá, ou pelo menos terá bastante reduzida a sua capacidade de obtenção de recursos do fundo, porque o fundo comum, a conta geral, vamos assim chamar, ela terá apenas 20% das doações, do total das doações. Né? Eu faço essas observações, como iniciei dizendo, sem advogar a tese contrária, né? Porque eu acho que é algo que se lança e que se deve, e o Ministério Público, né, de minha parte aqui na comarca de Criciúma, dará esse voto de confiança, né, a essa iniciativa, a essa estratégia, para verificar os resultados futuros. Porque é evidente que se eles forem positivos, né, que se houver uma participação da comunidade, se isso trouxer recursos significativos e que vão trazer, inegavelmente nesse caso, trarão benefícios à criança e ao adolescente, será uma experiência de sucesso e inovadora. Mas também não poderia deixar, nesse momento de debate, de colocar esse contraponto, né, eu acho que, tendo em vista que todos os outros palestrantes tinham uma posição e têm uma posição favorável e destacam os seus aspectos positivos dessa mudança de estratégia de obtenção de recursos e destinação de recursos do fundo, não poderia também deixar de colocar esses aspectos para que a comunidade também tenha conhecimento, para que os outros operadores desse sistema também possam refletir e possam analisar e tomar uma decisão, né, e até dizer, né, por que não dizer, que o fundo comum continua aberto a doações, né, que não há obrigatoriedade de se vincular essa doação a um determinado projeto, uma determinada instituição, mas que a conta continuará recebendo, aberta para o recebimento de doações. Fica assim esses registros apenas desse ponto, desse aspecto de que, para mim, né, para o Ministério Público, é muito relevante esse debate. Né? Sem fazer aqui a escolha de posições, de ser contrário ou de ser favorável a essa estratégia, né, mas ciente de que nós estaremos dando um passo diferente daqueles com os quais nós estávamos caminhando até agora, que pode ser altamente positivo, pode trazer grandes frutos, mas também que exige de parte, e eu digo em especial do Conselho Municipal, desse monitoramento da destinação, do acompanhamento da destinação desses recursos e do impedimento, em especial, de qualquer ingerência por parte da iniciativa privada nessas instituições. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, promotor, né, pelas contribuições e pelas ponderações feitas. Dr. Giancarlo. Simplesmente eu gostaria de agradecer à vereadora Romana pela iniciativa e pelo convite, né, que me foi feito. Queria dizer que fica numa situação um tanto quanto complicada falar depois do Dr. Hélio, que abordou com bastante precisão vários aspectos ligados a essa questão. O Fundo da Infância e Juventude já há um bom tempo vinha conversando com a Shirley, depois também com a secretária Giovânia, sobre a necessidade da gente implementar esse sistema, incentivar essa destinação de recursos para o FIA, porque na verdade não está perdendo nada, né? Como bem disse o Leonardo, né? Não é uma doação, é uma destinação de um dinheiro que já deve ser encaminhado ao governo federal. Trabalhando sobre a ótica do estatuto, que é na municipalização do atendimento, quem melhor do que o município para saber aonde nós devemos aplicar os recursos? Então, eu parabenizo inclusive a Câmara de Vereadores por colocar a questão da infância e juventude na pauta de discussões do município. É uma coisa que, talvez por desatenção minha, mas eu não vinha percebendo. Então, existem várias outras questões que devem ser discutidas aqui. E é bom que se comece pelo fundo, porque às vezes sem recursos também não se pode ter boas ideias, bons projetos, mas sem o recurso para financiar fica complicado. Também fazendo uma ponderação apenas em cima do que o Dr. Hélio falou, justamente essa discussão que existe sobre a possibilidade ou não de doação casada, porque há realmente uma preocupação
Mas é uma experiência também. E aí cabe justamente ao Conselho Municipal fazer esse monitoramento para ver se há necessidade de fazer adequação. Porque se corre um risco, daqui a pouco, de algumas entidades que têm maior potencial de captação, terem quase toda a destinação do fundo para essas entidades, enquanto outros programas fiquem à margem só com esse percentual de 20%. Isso é uma coisa que tem que ter bastante cuidado. E a título de sugestão, eu já vou encerrando por aqui, mas para colocar no debate, é que as campanhas foquem também e sejam bastante incisivas na possibilidade da doação sem destinação, ou, como eu achei bastante interessante a ideia de São Paulo, você fazer a doação por área de atuação. Isso sem descartar a possibilidade de doação direta a projetos escolhidos pelo doador, mas escolher por áreas. Eu acho que até também outra coisa que o Leonardo falou que me chamou a atenção é que no começo as doações eram casadas e depois começou a se abrir porque o próprio doador, no acompanhamento do trabalho dos conselhos, vai adquirindo confiança no sistema e isso vai se desfazendo esse nó inicial. Mais uma vez, obrigado aí pela iniciativa e pelo convite. Boa noite. Obrigada, doutor Giancarlo. Eu gostaria agora de fazer umas rápidas ponderações e aí a gente abre para questionamentos que possam ser feitos e vocês também, se quiserem fazer mais algumas considerações. Bom, a Câmara, no passado, então, aprovou uma lei municipal que institui o programa Leão Amigo da Criança. Quando foi aprovada a lei com esse nome, aí disseram, nossa, mas aí vocês vão estar fazendo propaganda da Receita, né? E não deixa de ser uma forma de a gente ver o leão de uma forma mais dócil e diferenciada. E a Câmara, então, elaborou algumas peças publicitárias e ela vai estar, a partir dessa audiência pública, atuando na divulgação do programa e vai estar divulgando o FIA, o fundo, através de rádio, televisão, de jornais, como uma forma de incentivo. E aí, anualmente, através de sessão solene, nós vamos conceder uma medalha às empresas que forem doadoras e elas vão receber o selo, então, Amigo da Criança, que poderá ser usado como institucionalmente, como marketing social, inclusive, das empresas, e também o reconhecimento vai ser feito à pessoa física que efetivar essa doação. E nós vamos ter a medalha bronze, prata e ouro, porque nós acreditamos que à medida que a gente consiga instituir a cultura da destinação, como disse o Leonardo, então a primeira vez que for feita essa destinação, o reconhecimento fica na categoria bronze. 2 anos consecutivos na categoria prata, e a partir de 3 anos, então, esse reconhecimento, essa medalha vai ser dada para aquele destinador, contribuinte do fundo, que passe a fazer isso ano após ano, para diversos projetos. É importante salientar também que, por exemplo, na experiência de São Paulo, e daí a Ilete depois pode contribuir um pouco mais, eles estipulam um número de projetos por instituições através de edital, e aí eu acho que o edital, Shirley, pode contemplar muitas das ponderações que foram feitas pelo Dr. Hélio e pelo Dr. Giancarlo. Porque aí ele vai estabelecer os critérios, diretrizes e o alcance desses recursos e o foco desses recursos, de que forma eles podem se enquadrar. E também um prazo, porque em São Paulo, por exemplo, a partir de 2 anos de destinação que um projeto recebe, aí ele deve virar política pública. Então, aquele projeto deixa de ser contemplado, e eu acho que isso permite que outros projetos, e uma variedade maior, possam ser alcançados também através do FIA. Então, são ponderações que nós podemos, eu acho que nós podemos utilizar através de experiências que já aconteceram e que, inclusive, já tomaram caminhos que tiveram que retornar, sabendo que funcionava e não. E a gente, então, mais uma vez agradece e agora abre para questionamentos e sugestões e colocações até dos nossos palestrantes aqui, se quiserem.
Parece que o microfone ele estava dando interferência, né? Então, se não houverem mais questionamentos, nós gostaríamos de encerrar essa audiência pública, né? Agradecendo mais uma vez a participação de vocês. O Diógenes tem uma pergunta a fazer, então peço que o microfone seja levado até o Diógenes. Boa noite. Eu tinha uma argumentação, uma colocação para fazer com a apresentação da Shirley ali. A minha preocupação como contribuinte é o seguinte, é que quando você destina dinheiro para um órgão tipo esse do fundo, as suas colocações ali é que deveria ficar bem claro quanto do fundo ali seria gasto com atividade do programa, que você colocou lá, por exemplo, diárias, sei o quê. Então, se não houver um controle especificando exatamente, ou um percentual, vamos supor, desse percentual do fundo, 20%, ele só pode ser gasto, vamos supor, 20% em atividade administrativa. Porque senão, grande parte daqueles recursos arrecadados, eles vão para essa atividade administrativa. Então, deve ser definido nesse Conselho Diretor, no caso municipal, as atribuições da colaboração do poder público, justamente especificando quanto é que o poder público contribuiria para as atividades do Conselho relacionadas a treinamento, essas coisas. Outra coisa que eu gostaria de parabenizar essa iniciativa é que todas essas atividades elas estão dentro do projeto de lei que foi enviado pelos delegados do famoso plano diretor que está em processo de tentativa de aprovação. Então, minha contribuição é essa. Quero agradecer a contribuição do Diógenes e dizer que quando o Conselho aporta recurso para determinado projeto, então esse projeto tem que constar os objetivos e a justificativa, né? E com esses objetivos, e o Conselho ele só aprova um projeto se esse projeto determina e demonstra realmente o compromisso do atendimento à criança e o adolescente. Então, a questão ali das diárias e o que foi colocado ali, também não o FIA não mantém a estrutura administrativa do FIA que vai ser necessário, tipo os funcionários que a Giovana já colocou, que está sendo colocado à disposição, isso sai do orçamento do município. O município banca. Essas diárias serão para custear eventuais deslocamentos de conselheiros, às vezes por uma capacitação que o próprio conselho precisa enviar a determinado conselheiro para se capacitar. Então, como o conselheiro é voluntário, porque o conselheiro não recebe para ser conselheiro municipal de direitos, ele é uma atividade voluntária. Então, se ele vai representar o conselho, digamos, em Florianópolis, em uma reunião estadual, em uma conferência, em uma capacitação que vai trazer resultados e aprimoramento para o conselho, então isso é que é previsto. Mas é um percentual mínimo que é destinado do fundo para essas atividades. Mas acho que foi muito bem colocado e contribui diretamente mesmo para já tirar essa dúvida. Obrigada. Nós temos ali o Vânio inscrito, depois a Maristela e depois o Jairo. Só para complementar minha fala, em cima do que o doutor Hélio falou, e eu anotei aqui, acho que poderia, de repente, a gente vai ter que discutir muito, mas assim, em relação a reduzir a autonomia do Conselho sobre a decisão do projeto ou sobre, de repente, ter essa ingerência, eu penso que a ponderação é bem colocada, mas assim, quem seleciona o projeto, quem define critérios, quem vai inscrever as instituições é o Conselho, né? Então, o projeto só vai captar se o Conselho
referendar determinado projeto e permitir que ele capte. E quanto à preocupação ali sobre o valor, digamos, determinado projeto vai captar praticamente todo o montante de que poderia ser captado no município, o Conselho tem o recurso de, quando lançar o edital, definir teto dos projetos. Então, você define, o Conselho pode estar definindo o teto para o valor do projeto, e se o projeto atingir o teto, obviamente, as empresas vão poder aportar recurso em outros projetos. Tem essas opções, né? É só para a gente estar contribuindo mesmo. Obrigada. E antes, então, de passar para o Vânio, pelo que eu aprendi hoje, porque a gente conversou bastante sobre isso e traz informação nova para todos, mas, Diógenes, algo que também me deixou, que é uma informação nova, é que os recursos captados para os projetos, né, atendendo a chamada do edital e tal, eles só podem ser usados para os projetos, né? Nenhuma despesa administrativa pode ser coberta. E aí a Eliette, eu acho que... Certo. Vânio, vamos só passar para ela, só para não fugir essa pergunta, eu acho que a Eliette pode, então, dar um complemento até para que nessas questões fiquem bem sanadas. Não. Eu só queria complementar, porque assim, acho que agora, né, talvez as pessoas não, depois que forem embora, vai ficar pensando em casa. Por exemplo, um projeto que você aprovado no Conselho, no valor de, vou dar um exemplo, de R$100 mil. A instituição vai buscar captação e consegue captar R$20 mil. Em São Paulo, a gente pode fazer o convênio com até 10% do valor do projeto. Então, se o projeto é de 100 mil, ele conseguiu 20 mil, ele pode entrar com uma readequação, porque o valor é menor, então diminui a quantidade de atendidos, diminui as despesas, e o Conselho aprova, e isso é como é feito em São Paulo. Vamos supor que ele consiga arrecadar 200 mil, e o projeto foi aprovado por 100. Então, ele não pode fazer um convênio de 200 mil porque foi aprovado por 100. Então, ele faz um convênio de 100 mil e os outros 100 mil vai ficar lá no fundo. Quando terminar esse um ano, ele pode pedir uma prorrogação por mais um ano. É assim que funciona. E aí, ele vai utilizar os 200 mil que ele arrecadou. E o dinheiro fica lá. E aí, o fundo acaba se beneficiando porque o dinheiro vai ficar lá sendo corrigido. E o dinheiro vai acabar indo para esse fundo comum, que depois o Conselho vai deliberar através de uma classificação. Lá em São Paulo funciona assim. A gente classifica os projetos que não conseguem, não tem potencial para captação, então ia determinando por um valor. Esse ano, por exemplo, o corte é de 250 mil, projetos de 250 mil vão ser beneficiados com dinheiro do fundo, e que é o que eles falam fundo comum, né? E vai ser beneficiado com os projetos de 250 mil, mas é através de uma pontuação. Então, assim, os conselheiros se reúnem e falam onde fica esse projeto, o que vai atender, e cada item recebe uma nota. E depois sai essa classificação. Quem está num lugar de mais vulnerabilidade tem uma nota maior e tal, e assim, de acordo com o que é o perfil, o diagnóstico da cidade, e aí esses são contemplados. E os outros, claro que tem projetos que não têm necessidade ou que não têm relevância, porque tem projetos de todo, pelo menos em São Paulo, de todos os tipos. Tem projetos que você até acha engraçado, fala, nossa, com tanta necessidade, que assim, eles entendem que para eles é importante, mas para a visão da cidade, do Conselho, não é. Então eles vão ter uma nota baixa e não vão conseguir ser classificados. Se eles não conseguirem captar, eles ficam lá e não conseguem. Depois de 2 anos esse projeto morre, e aí eles têm que entrar com um novo projeto, diferente daquele que já foi aprovado. Eu queria até acrescentar isso, que eu acho que eu deixei de falar, e isso é importante até para as pessoas saberem. Obrigada, Vânio. Quero cumprimentar a vereadora Romana pela proposição e trazer ao debate esse assunto, a presidente Shirley, do CMA-DCA, o doutor Leonardo, a Eliette, que vieram de tão longe para trazer informações para nós. Eu gostaria de, a primeira pergunta, Shirley, quanto o Conselho arrecadou em 2009? A meta é 500 mil. A meta. Isso aqui está acontecendo para surgir os 500 mil. Quanto que o Conselho de Criciúma arrecadou em 2009?
E a preocupação da promotoria, do Ministério Público e do juizado, representado aqui pelos seus membros, com respeito à questão do direcionamento, ou não direcionamento, e a forma do eixo. Também essa forma é o que o Conselho de Criciúma vai aplicar, é isso que está determinado também, é esse modelo de direcionamento, não direcionamento, e o eixo de programas, e fazer um chamamento. Eu acredito que se nós estamos aqui para discutir a questão da criança e do adolescente, e a forma de trazer recursos para os programas, a secretária Giovânia trouxe um dado que é preocupante. São 10.500 famílias, que isso corresponde a 40 mil pessoas, e são 11 mil crianças. E que são crianças de até 12 anos, pelo que eu entendo. Então é um grupo vulnerável para o problema que nós estamos vivendo na nossa cidade, sem falar do Brasil, mas falar de Criciúma, que é a questão do adolescente dependente químico. Hoje todos receberam a notícia, são duas notícias, semana passada de quem morreu com 35 facadas, e essa semana de quem se entregou dizendo foi eu que fiz, com 16 anos. Quer dizer, foi notícia hoje nas emissoras de rádio em Criciúma. Isso é preocupante. Então, já que vai ser direcionado, e nós temos um problema que nós estamos vivendo, que é a questão da dependência química na cidade, que seja direcionado, então, um programa específico. Quem vai desenvolver o programa, se é a prefeitura, se é o terceiro setor, não importa, nós precisamos de solução, e isso é urgente. Então, direciona com certeza. A cidade está vivendo um problema, um dilema. Estamos perdendo os filhos, nossos filhos, que são nossos munícipes, estão vivendo na questão da violência, e acredito que se direcionar as empresas vão fazer alguma coisa nesse sentido. Então é uma proposição que eu faço já nessa audiência pública de que, se vai ser direcionado, vamos fazer programas que desenvolvam a questão da segurança de quem faz até 12 anos, que vai fazer 13, 14, 15 daqui a pouco, e aqueles que já têm 15, 16, inclusive estão aí, os pais querendo solução e não encontram nenhum programa para abrigar essas pessoas que são seus filhos, seja ele masculino ou feminino. Então é uma preocupação e eu trago aqui para questionamento, para reflexão e para ver o que se pode fazer a partir de hoje. Essa audiência pública tem que acontecer muito mais do que as demais audiências que têm acontecido. Muitas audiências acontecem, mas pouco resultado, viu, vereadora Romana? Muito pouco resultado nos assuntos de audiência pública. Eu espero que essa, especificamente, tratando de criança e adolescente, possamos já em breve. Nesse ano de 2010 temos resposta porque a arrecadação tem que ser feita até o final do ano. Eu acho que nós temos tempo. Eu quero cumprimentar e agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Temos a resposta, né, da arrecadação de 2009, aí depois temos mais duas perguntas ali. Eu gostaria de limitar as respostas para 2 minutos. A gente está chegando aí perto das 9 horas e em breve, então, a gente gostaria de encaminhar a audiência. Vânia, eu quero agradecer a sua participação e, respondendo a sua pergunta, dizer que eu não tenho aqui, porque eu não trouxe anotado o valor arrecadado no ano passado, de 2009. Mas eu tenho o valor que hoje tem no fundo, atual. São R$64 mil numa conta e mais 10.600 e alguma coisa em outra conta, certo? Então, nós temos hoje, disponível no FIA, 70 mil. Quanto ao direcionamento a ser adotado, como já foi colocado aqui, o Conselho já baixou essa resolução que fixa o percentual em 80% do 100% captado para o projeto captador e 20% para o fundo comum, como foi colocado aqui. Em relação à questão de uma política pública específica para a questão da drogadição, né, o Conselho tem se preocupado com isso, temos discutido e estamos estudando, sim, junto com a Secretaria de Saúde, apesar de nós termos já os CAPs em Criciúma, CAPs AD,
CAPES 3 e assim ter uma série de serviços sendo oferecido pelo município nesse sentido, nós entendemos que ainda não é suficiente e que tem que haver, sim, outras políticas públicas que contemplem um número maior e que abranjam um número maior de famílias e contemplem essas crianças que estão em situação de risco. É isso. Obrigada. Obrigada, Shirley. Agora é Maristela e depois o Jairo. Podemos passar o microfone? Boa noite a todos. Eu só gostaria de falar sobre a lei, até responder o que o Diógenes perguntou. Existe uma lei municipal, né, já do século passado, que determina que 5% do fundo, né, 5% é para ser usado em propaganda e é 10% só desse fundo que pode ser usado em capacitação e toda a outra parte que a Shirley colocou. Isso é uma lei municipal e agora acho que vocês estão analisando, acredito que ela é baseada numa lei federal e não pode passar disso. Acho que vai continuar do mesmo jeito, né, André? Já tem alteração. Mas aqui nós temos a atual ela é bem... Isso. E eu acho que a do ano passado não chegou a 70 mil, né, Shirley? 67, se eu não me engano. O valor é arrecadado, né, do FIA. Era isso, obrigada. Era só para complementar ali. Obrigada, Maristela. E eu creio que esse percentual ainda limite para custeio administrativo ainda é através de repasse, e aí não da captação dedutível, né? Porque a captação dedutível só pode ser usada, né, Eliette, para os projetos sociais a que se destina. Jairo? Boa noite a todos. Queria parabenizar o senhor Leonardo e a Eliette de São Paulo. E dizer que também, além dessas capacitações e captações, existem outras leis no município, que alguns desconheço, tipo, todo evento público, como o Jogo do Criciúma, campeonato, eu acho que deve entrar agora o ECAD, eles são obrigados a repassar, se não me engano, ou é 3% ou é 5% para o FIA. Então a gente tem aí algo a mais ainda para fomentar esse fundo, né? E é um trabalho que a gente está desde o ano passado, esse ano, nas reuniões do Conselho, faz parte desse Conselho, e por hora a gente vai chamar mais pessoas para estar contribuindo, a população em geral, para estar dando sustentabilidade a esse nosso trabalho. Porque ficar só em cima do Conselho, como a Eliette já falou, é pouca gente e é cansativo. O trabalho é árduo, mas a gente tem um desafio. E desafios são para isso, para a gente vencer. E transformar o desafio em uma estrutura que a gente tem que deparar com melhorias. Por isso eu entrei no Conselho, pensando nisso. Obrigado. Obrigada, Jairo. Marli, que aqui faz parte da diretoria da SIC e representa, então, a indústria e o comércio. Boa noite. O planejamento estratégico da SIC, Associação Empresarial, traz muito claro da importância de dar um suporte para as crianças e adolescentes em situação de risco. Eu acredito que tenhamos muito que esclarecer, basicamente, para os empresários, e eu gostaria de deixar aqui, né, já o convite para que os dois ilustres palestrantes, né, se fizesse presente posteriormente, a gente marcará, para que alguns esclarecimentos sejam feitos. Como o promotor bem falou, não é mesquinharia, realmente é falta de conhecimento, e nós precisamos ter até alguns esclarecimentos, e o empresário precisa estar seguro naquilo que ele está fazendo. Obrigada. Obrigada, Marli. Já vendo essa disposição, né, onde há vontade há um caminho. Mais uma colocação aqui. Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Ismael, sou professor de Direito da Criança e Adolescente da Unesc, né, e venho trabalhando com o Conselho de Direitos, o pessoal do Conselho de Direitos, para resolver todas as resoluções que estavam, né, que são desde a criação do Conselho no município, e até a colocação, né, do promotor. O Conselho Nacional já tem uma resolução sobre isso, né, que saiu agora em final de março, essa resolução, que fala do percentual
né? Então já não temos essa preocupação em âmbitos municipais, que havia realmente uma preocupação nesse percentual, se poderia ou não investir ou destinar recurso, fazer essa destinação casada. O próprio Conselho Nacional já saiu à frente e emitiu uma resolução 2010, né, final de março, que fala do percentual, né, de 80% e 20%. Então, em relação a essa destinação, né, nós vemos que não tem essa preocupação, né. No município de Criciúma, o que falta realmente é essa articulação, né, com as empresas privadas e aí também a universidade. Nesse sentido, temos aí 700 profissionais trabalhando na universidade. A universidade é uma outra parceira, né, já que a universidade comunitária é uma outra parceira, nesse sentido de buscar recurso e complementando, né, nesses trabalhos que a gente vem fazendo junto ao Conselho, quanto à capacitação dos conselheiros e destinação em relação às despesas e participação em outros eventos, nos conselhos estaduais, que se devem fazer presentes também, né? Lembrar que o Ministério Público e a Promotoria, a Justiça da Infância, é um outro órgão que não há necessidade de destinar casada, fazer, né, destinação de recursos das multas judiciais, pode inclusive passar o recurso das multas judiciais especificamente para as capacitações. Então há uma outra forma de buscar recurso específico sem destinação casada, né? Já que as empresas às vezes querem articular sua responsabilidade social, né, com um determinado programa ou projeto, né? Então há outras instituições, né, que façam doações sem ser, né, ao fundo comum, sem ter uma destinação casada, né? Então seria essas colocações. Aí fica a universidade também lá, fica à disposição para qualquer, né, resolução nessa área, né, do direito à criança e adolescente. Essas informações que a gente tem, nós estamos disponíveis para isso também. Tá? Uma boa noite a todos. Obrigada, Ismael. Uma última pergunta, então. Eu sou o Mário, certo? Faço parte do Coral Show, da parte da diretoria, né? Estou aqui só pelo seguinte fato. Da captação de recursos junto às empresas, que é principalmente só empresas que têm lucro real, né? A dificuldade está aí de captar, porque são poucas empresas que têm lucro no ano, entendeu? Existe a possibilidade das empresas que têm o lucro, aquele outro tipo, que a maioria são, que pagam imposto de captar em cima delas ou não? Por meio de renúncia fiscal, é só a empresa que é tributada pelo lucro real. Quer dizer, eu não sou a pessoa mais... Eu conheço a prática. O lucro presumido, simples, não pode. Não tem a renúncia. Não é oferecida a renúncia para a empresa. Só lucro real. Alguém da Receita... O Rudimar aqui, que representa a Receita Federal, acredito que possa nos esclarecer, né? Definitivamente. Boa noite a todos. Com relação realmente às doações ao FIA, de fato, só as empresas do lucro real é que podem fazer essa destinação. Então, na verdade, a gente até pode tentar levantar esses números, quais são essas empresas, e tentar fazer um trabalho pontual em relação a essas empresas. E é importante que se fale que é sobre o imposto devido, não é sobre o imposto que se paga efetivamente. Se nós imaginarmos isso, nós temos que fazer bem essa diferenciação do que é imposto devido e do que é o imposto a pagar. A grande maioria dos contribuintes, pessoas físicas, na sua quase que totalidade, vamos pensar assim, almejam a restituição do imposto de renda. E nós temos que concluir que essas pessoas também são doadoras, porque todas efetivamente têm um imposto devido, que é uma linha ali bem antes do imposto a restituir. Então, se você tem imposto a restituir, você também pode ser um doador para o FIA, porque efetivamente você vai, inclusive, tudo aquilo que você doar para o FIA, você vai resgatar depois na sua restituição lá na frente. É isso. Obrigada, Rudimar. Eu acho que essa parceria com a Receita, né, e esse levantamento pode ser de grande valia, né, para uso do Conselho e, enfim, do sistema social. Então, antes de concluir, eu só gostaria de fazer aqui duas colocações. A primeira, de que, infelizmente, né, Shirley, poucos municípios da nossa região têm conselho e fundo estruturados e aptos a receberem essas destinações dedutíveis do imposto de renda. Por um lado, isso é triste, mas esperamos que os nossos municípios vizinhos aqui possam, né, se estruturar. Mas enquanto isso não acontece, é uma oportunidade para Criciúma, porque nada impede que empresas da região possam doar para o fundo de Criciúma, já que Criciúma é cidade polo, né, é a cidade polo da região metropolitana
sul catarinense. Então, esse esforço, inclusive, Rudimar, esse levantamento, ele pode ser feito em âmbito regional e não só municipal, e isso nos ajudaria bastante. Eu tinha outra colocação a fazer, mas eu não lembro, e já passamos das 9 horas, então nós deixamos aqui o agradecimento, a todos que compareceram, e pedimos aqui que, doravante, nós possamos criar essa cultura da destinação ou da doação na nossa cidade e na nossa região, porque isso não pode ser episódico. E para que aconteça, nós precisamos da parceria de todos, do poder público, municipal. Lembrando que, na época, em 2005, o secretário municipal de São Paulo, de parcerias e participações, da Secretaria da Eliette, ele contou que, enquanto o prefeito José Serra estava ainda à frente do município de São Paulo, ele, junto com os carnês de PTU, ele mandou uma correspondência para os contribuintes pedindo, chamando a atenção e sensibilizando para o FIA, porque o dentista pode doar, o médico pode doar, o contador pode doar, o advogado pode doar, o profissional liberal pode doar, além das empresas, Então, a pessoa física pode também fazer essa contribuição, essa destinação. E aí, realmente, precisa do esforço de todos. Muito obrigada, e uma boa noite a todos. E não esqueçam daqui para frente do Leão Amigo da Criança, tá bom? E não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz.